Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui estamos novamente juntos para mais uma aula sobre o livro de Jó. Essa é a 11ª aula nesta série. Esta série, a Bíblia comentada pelo Dr. Rodrigo Silva, e qual ele me convidou para estudar com você o livro de Jó. E nós já avançamos bastante nesse estudo e chegamos agora nesse momento que estamos lendo o texto bíblico e já entrando no momento em que Jó fala e os amigos dele respondem. Nós estamos neste momento, no primeiro ciclo de diálogos entre Jó e seus 3 amigos, que Elifaz, Bildade e Zofar. E nós, na última aula, vimos ali esse primeiro momento que Jó fala e o amigo dele, Elifaz, responde. Nessa sequência, nós vamos ver agora avançar para os próximos diálogos e veremos o que o texto bíblico nos ensina acerca da questão do sofrimento. Este é o nosso foco. Vamos agora ver a resposta que Bildade, o segundo amigo de Jó, vai dar para a resposta que Jó deu para Elifaz. Ele vai reacionar, aí Jó vai falar com Bildade, aí Zofar, o terceiro amigo, vai responder a Jó, aí Jó vai responder a Zofar, iniciando o segundo ciclo, e este será o tema do nosso estudo, nesta aula de agora. Não é? Vamos então, aqui convido você a este estudo, aqui está a resposta de Bildade, e é importante a gente se colocar no contexto. Jó tinha acabado de falar, de dizer, olha, vocês estão tomando muito a sério as palavras de um desesperado ditas ao vento. Eu sei que é assim, eu concordo com vocês, não existe, não é justo diante de Deus, não existe injustiça da parte de Deus, mas é que a minha dor é muito grande. Mas quando ele pensava aí da experiência da dor dele, e na própria experiência dele, não somente pensava, mas ele estava sentindo, aí nós vemos algumas palavras que vão ainda chocar ainda mais esses seus amigos. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo. Vamos ao capítulo 7, seriam as últimas palavras de Jó, e vejam só algumas palavras e talvez o peso que ela traz para quem ouve ou para quem lê. Pode trazer um peso também surpreendente para você. Veja aqui, estou no capítulo 7 do livro de Jó, estou lendo aqui o verso 15 em diante. Ele diz assim: quando ele pensa na experiência dele, doente, das plantas do pé até a cabeça, sofrendo o dia todo com dores terríveis, já há meses, e também não conseguindo dormir já há meses. Imagina, uma tortura psicológica, há meses que ele não conseguia dormir. Era espantado por pesadelos, sofria dia e noite. E quando ele pensa nisso, ele diz no verso 15, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Hein? Estou farto da minha vida, não quero viver mais. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. E ele diz assim, que é o homem, falando com Deus, que é o homem, ó Deus, né? Para que tanto o estime e ponhas nele o teu cuidado, cada manhã o visites e cada momento o ponhas à prova? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não se apartará de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo para engolir a minha saliva? Ou seja, o sofrimento era tanto que ele não tinha nem tempo de engolir sua saliva e já vinha outro sofrimento. Se pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti? Porque para que a mim mesmo me seja pesado? Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não me acharás, já não serei mais. Então essas são as palavras que terminaram a última resposta de Jó ao discurso de Elifaz. Se por acaso eu pequei, eu não me lembro de algo assim para receber isto, como Elifaz implicitamente indicou, que só o ímpio sofre. Mas se por acaso eu pequei, me perdoa e me deixa descansar. Não dê tanta atenção assim para mim, me esquece um pouco e me deixa descansar. Ora, a reação que nós vemos nos amigos de Jó é surpreendente. Veja só, Bildade vai ser o segundo a falar com Jó. E ele vai dizer o seguinte, como você pode falar essas coisas, Jó?
Jó, como você pode falar isso? Verso 2 ele diz, até quando falará tais coisas? Até quando as palavras de tua boca serão como vento impetuoso? Jó, você está louco? Você fala coisas como se fosse um vento. Não são palavras ditas ao vento. É um vento impetuoso que está sendo espalhado para tudo quanto é lugar. O que é isso, Jó? E aí, nesta sequência, no verso 3, o amigo dele, Bildade, coloca a primeira ou a tese de base do raciocínio dele. A tese de base dele é que Deus não perverte o juízo. Está no verso 3, diz assim, hein? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Não. Deus não perverte o juízo. Deus é um Deus justo. Portanto, na compreensão de Bildade, ele tira uma conclusão. E a conclusão está aqui, na aplicação desta tese. Ele diz, vai dizer nos versos 4 a 7, não é? Se teus filhos foram destruídos, já que Deus é justo e não perverte o juízo, se teus filhos foram destruídos, lembra que Jó perdeu os 10 filhos de uma vez só. 7 filhos que ele tinha e as 3 filhas, de uma vez só. Se teus filhos foram destruídos, é porque eles pecaram. Deus destrói o pecador e o ímpio. Os seus filhos eram pessoas más. Tão más que Deus teve de destruí-los de uma vez só. Mas você, Jó, você tem sido preservado em vida porque Deus está dando uma chance para você. Deus é misericordioso com você. Ele está dando a chance de arrependimento e vai abençoar você se você aceitar esta oportunidade. É isso que ele vai falar nos versos seguintes. Veja só, de um lado, nós temos na introdução, declarado pelo narrador, declarado 2 vezes por Deus, que Jó era uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, que se afastava do mal. Tão íntegra, tão reta, que Deus disse, não há ninguém na terra como ele. Agora, em face ao sofrimento de Jó, os amigos dele começam a dizer, não, Jó, você é um grande pecador. Você pecou muito. Mas Deus ainda tem esperança em você. Veja que opinião totalmente diferente destes amigos em relação àquilo que Deus tinha falado. Quando nós vemos isto, nós vemos realmente este problema que o ser humano tem quando nós não conhecemos a realidade e, no entanto, nós buscamos respostas segundo a nossa compreensão. Às vezes podemos acertar, pode ser que sim, mas muitas vezes nós podemos errar e errar feio. Aqui os amigos de Jó estavam já começando a acusar Jó de grandes pecados. Jó deveria ter um grande pecado e por isso ele estava sofrendo tanto. Porque Deus é justo. Deus não perverte a justiça e o juízo. Então Jó estava sendo julgado e punido. Elifaz começou manso, olha, Deus não despreze a disciplina do Senhor, você se arrependa, Jó. Mas não disse assim de maneira tão aberta. Agora, Bildade já não se resguarda muito, não evita, ele diz, olha, seus filhos pecaram e foram destruídos, mas você pecou, sem dúvida, para receber algo tão terrível. Mas Deus ainda tem esperança em você. E aí, ele vai justificar esse tipo de raciocínio na base da lógica, da sabedoria. A tese vem da causa e efeito. Vamos ao capítulo 8, verso 8 em diante. Vou aqui também projetar aqui na nossa tela, para vocês que querem acompanhar. Vou ler aqui na minha Bíblia, e diz o texto assim, pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, atenta para a experiência dos seus pais. Porque nós somos de ontem, nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Hein? E aí continua Bildade a falar, porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te do próprio entendimento, não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Meu amigo, um papiro, ele pode crescer no deserto, onde não tem lodo, onde tem água ali, tem terreno úmido. Pode o junco aparecer e brotar onde não tem água?
Isto é a tese da causa e efeito. E implícito nisso está, se vem o juízo de Deus, é porque existe um grande pecado. Quanto maior o pecado, maior é o juízo divino. E é isto que vai dizer aqui o amigo Bildade para Jó. Sofrimento e juízo, diz Bildade nos versos 13 a 19, se nós seguirmos a leitura aqui do texto, são consequências que vêm sobre todos aqueles que se esquecem de Deus, que se afastam de Deus. No final, quando o indivíduo é ruim demais, Deus o destrói. O ímpio é destruído. O que aconteceu com os filhos dele? Foram destruídos. Mas, Jó, se você não foi destruído, é porque apesar do grande pecado que deve existir na sua vida, Deus ainda vê em você possibilidade de arrependimento. Portanto, se você se voltar para Deus em arrependimento, Ele te abençoará. E você não vai mais sofrer, antes a sua boca vai se encher de riso e de alegria. E aí, então, termina o nosso amigo Bildade, o seu discurso para Jó. E vê, isto é exatamente, ele está aqui colocando em prática, ou nas palavras dele, no raciocínio dele, as teses dele, de que Deus não perverte o juízo e que não existe nada sem uma causa que lhe seja correspondente. O juízo, a causa do juízo é o pecado. E quanto maior o juízo, maior o pecado, até a pessoa não ter esperança e ser destruído. Hein? Então, estas foram as palavras. Veja que, na medida que nós vamos avançando agora, os amigos de Jó vão ficando cada vez mais violentamente contrários a ele, o acusando, e Jó vai questionar todo esse raciocínio. Dizer, olha, não concordo com vocês. Não é isso que está no meu caso. E é interessante que você, que começou a ler o livro desde a introdução, que conhece toda a história, que sabe a razão por que Jó está sofrendo, vai ver que os amigos realmente foram em direções totalmente equivocadas quando tentaram explicar o porquê do sofrimento de Jó. Veja bem, Jó, então, responde aqui à Bildade, e está no capítulo 9 e o capítulo 10 do livro. E este é um capítulo muito importante para nós entendermos o que vai acontecer com Jó no final do livro. Preste atenção, note esse capítulo, destaque este capítulo, o capítulo 9. Sobretudo, os primeiros 15 versos desse capítulo são essenciais para a compreensão adequada do livro. Jó, quando responde a Bildade, ele concorda, ele diz, eu sei que Deus não é justo. Veja o que ele diz aqui. Então, Jó, capítulo 9, verso 1, diz assim, Jó respondeu e disse, na verdade sei que é assim. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? E ele então vai falar umas palavras muito interessantes. Ele vai dizer o seguinte, hein? Se quiser contender com ele, se eu quiser contender com ele, nem a uma das 1000 coisas lhe poderá responder. Note esse verso 3, diz, se eu for contender com Deus, Deus vai fazer 1000 perguntas. Eu serei capaz de responder nenhuma delas. Note isso, eu não vou conseguir responder nenhuma das perguntas de Deus. E aí ele vai trazer a sabedoria, o poder de Deus como Criador e Senhor do universo. Ele diz, ele é sábio de coração, grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol, ele é o grande Criador todo-poderoso, fala ao sol e ele não sai. Sela as estrelas e elas não aparecem. Quem sozinho estende os céus, ele criou os céus. E anda sobre os altos do mar. Ele fez a Ursa, o Órion, os 7 estrelas, as recâmaras do sul. Ele é quem faz grandes coisas que não se pode esquadrinhar, não se pode compreender. Hein? E maravilhas traz que não se pode contar. Eis que ele passa por mim e eu não vejo. Hein? Segue adiante. Se ele prende alguma coisa, diz no verso 12, arrebata uma presa, quem pode impedir? Quem pode dizer a Deus
que fazes? Deus não revogará sua própria ira. Diz, debaixo dele estão encurvados todos os poderosos auxiliadores do Egito. O país mais poderoso da época é sem poder diante de Deus. E então ele diz, verso 14 e 15. Sublinhe esses versos também. Eu recomendei que você sublinhasse o verso 3. Se eu for contender com ele, pode fazer 1000 perguntas, eu não vou conseguir responder nenhuma. E agora sublinhe esse verso 14 e 15. Diz, como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Eu não posso argumentar com Deus. A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Não poderei responder nenhuma coisa, nada, diante de Deus. A única coisa que eu posso fazer é pedir misericórdia, mesmo que eu seja justo. Nós estamos aqui, então, numa situação muito interessante. Quando você nota essas palavras do verso 3 ao 15, são exatamente aquilo que vai acontecer com Jó quando Deus se manifesta no final do livro e fala e dialoga com Jó. Deus vai fazer 1000 perguntas. Jó não vai responder a nenhuma delas. Antes, diante de Deus, ele vai pedir misericórdia. É curioso que nesse capítulo 9, Jó projeta a possibilidade de dialogar com Deus, de confrontar a Deus com a sua situação, e ele já diz o que iria acontecer. E quando nós vamos ao final do livro, é exatamente isso que nós temos aqui que vai acontecer. Lembre-se disso. Por isso é muito importante para nós chegarmos ao final do livro e compreendê-lo no seu final de maneira adequada, ok? Então, lembre-se disso. Marque esse capítulo 9, versos 1 até o verso 15, e lembre-se que isso está relacionado com capítulos 38 de Jó até o capítulo 42, verso 6, quando Deus conversa com Jó e quando Jó responde a Deus. Ok? Então, lembre-se disso aí. Vamos lembrar disso no nosso estudo Jó. Então, ali, seguindo, então, Jó, no entanto, sai desse momento que parece extraordinário e ele vai para um momento de grande dúvida. Parece que ele chegou no alto. Ainda que eu seja justo, vou pedir misericórdia ao meu Senhor, ao meu juiz. Mas aí ele diz, na sequência, verso 16. Capítulo 9, verso 16. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, nem por isto, entanto, eu creria que ele vai dar ouvidos à minha voz. Existe uma dúvida de Jó. Será que Deus vai realmente me ouvir? E nós vemos esses versos, do verso 16 ao verso 24, Jó expressa essa dúvida, dizendo, eu não creio que Deus vai me ouvir a voz. Estou em dúvidas. Eu tenho tantas dúvidas, por que ele está fazendo para mim? Por que está acontecendo comigo? Qual a razão disto, não é? Por que ele não me deixa morrer? Este é o grande problema. Lembrando que este é o grande problema de Jó. Não sei por que ele me mantém em vida. Okay? Eu creio que se ele me interpelar, vai dizer lá no verso, né? Mais adiante, ele não vai me ter por inocente. Ele vai dizer isso no verso 28. Não vai me ter. Ele me ataca. Ele não vai me ter por inocente. Esse era um temor que Jó tinha. Se ele contendesse com Deus, Deus não iria inocentá-lo. Dizer, eu creio nisso, porque essa é o que eu estou vendo comigo. Eu não entendo. Por quê? Por que isso? E aí ele protesta contra Deus. Dito, olha, devido à amargura na minha vida, no capítulo 10, ele vai dizer que ele vai abrir a sua boca e protestar contra Deus. Imagina, Jó era um homem que agora vai protestar contra Deus. Diz assim no verso 1 do capítulo 10. A minha alma tem tédio à minha vida. Lembra, ele quer morrer. Ele gostaria de morrer. Darei, portanto, livre curso à minha queixa.
falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faz-me saber por que contendes, por que você está em guerra comigo. Me explica por quê. E aí vem os pedidos de Jó, não é, que ele vai fazer. Nós vemos aqui 2 pedidos especiais. Primeiro, então, o primeiro pedido dele, não me condenes. E, ao mesmo tempo, faz-me saber por que contendes comigo. Depois ele vai observar e dizer, tu não és homem, como os outros que estão aqui ao meu redor, como ele faz, como Bildade, que acabaram de falar, ou qualquer outro homem. Tu não é um ser humano para saber, Senhor, ser ignorante dessa situação. Tu sabes, Senhor, que eu não sou culpado. Tu sabes que eu não fiz nada para estar nessa situação, eu não estou sendo punido por ti, como esses meus amigos estão falando que eu estou sendo. Tu és o todo onisciente, o Senhor conhece todas as coisas. Tu sabes disso, Senhor. Portanto, então, ó Senhor, por favor, por que o Senhor me atacas? Qual a razão deste ataque sem me deixar encontrar descanso? E aí ele faz o pedido dele no final. Deixa-me morrer. Por favor, Senhor. É isso que aparece lá no finalzinho. Ele diz, verso 18, por que, pois, me tiraste da madre, da minha mãe? Ah, se eu morresse antes que os olhos nenhum me vissem. Teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos meus dias? Cessa, pois, deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Senhor, para um pouquinho, deixa eu respirar, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e das sombras da morte, terra de negridão, terra de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Senhor, e aí Jó volta às palavras as mesmas palavras praticamente, do primeiro discurso dele. Por que o Senhor me deixou nascer? Por que o Senhor me trouxe à vida? Ai, quem dera eu tivesse morrido já no momento que nasci, ou antes de nascer. Ou agora, por que o Senhor não permite morrer? Parece que Jó, aos olhos agora, vamos ver a reação dos seus amigos, não entendeu nada que os amigos estavam falando. Jó volta de novo a fazer esse pedido, deixa-me morrer. E esse é o pedido. Quando nós olhamos esse pedido, nós vamos ver como Deus responde, né, aqui ao nosso amigo Jó. Toquei aqui no passador aqui, ele avançou alguns slides, voltamos então aqui. Vamos ver como Deus vai responder. Ele diz, não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Primeiro pedido, né? Tinha 2 partes. Diz depois, deixa-me morrer. Segundo pedido. Vamos ver, guarde isso, vamos ver como Deus responde a Jó no final deste livro. Quando Jó fala isto, nós vamos ver ali, a reação de Zofar, então, Zofar fica furioso. Zofar, então, agora, cada vez que nós avançamos aqui, os amigos de Jó, ao ouvirem Jó falar, eles vão ficando cada vez mais furiosos com Jó e achando absurdo aquilo que Jó tinha falado. E é interessante ver que muitos leitores e comentaristas do livro de Jó, quando avançam no livro também, tem esse tipo de reação. Acham absurdo aquilo que Jó estava falando. E diz, olha aí, descobrimos a razão do sofrimento de Jó. Ele teve de aprender, porque ele era muito orgulhoso, se considerava muito santo. Deus teve de mostrar para ele que ele não passava de um ser humano pecador e que tinha muita coisa a aceitar. Será que é isto mesmo? Os amigos de Jó, foi essa a compreensão. Veja o que o Zofar vai falar. Hein? Capítulo 11. É o último amigo, o terceiro amigo de Jó, que agora vai responder a esse discurso de Jó que nós acabamos de ver. Capítulo 11, ele começa dizendo, então respondeu Zofar o Namatita, porventura não se dará resposta a este palavrório? Acaso tem razão o tagarela? O que Jó fala é palavrório, e ele era um tagarela. Será o caso das tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhes? Pois dizes, a minha doutrina é pura,
Eu sou limpo aos meus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti. Que Deus falasse com você mesmo, Jó. Que Deus falasse. Que abrisse os seus lábios contra ti. Hein? E te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, Jó, que Deus permite que seja esquecida parte da tua iniquidade. Hein? Parte, Jó. Você está achando que você está sofrendo muito? O seu sofrimento não é o sofrimento que você merece, porque Deus já perdoou e deixou esquecido parte da tua iniquidade. Você é um tagarela. Você é um indivíduo que não tem... Meu amigo, você é palavrório. Que é isso, Jó? Né? E então ele vai aqui dirigir-se a Jó de uma maneira mais forte do que qualquer antes ali. E ele vai então dizer uma acusação. Você é um grande pecador, Jó. É isso que ele está acusando aqui. Você não está recebendo o que você merece. Realmente, Deus te trata com misericórdia. Portanto, Jó, aproveite. Aproveite a oportunidade da misericórdia divina. Arrepende-se, lance a iniquidade das suas mãos. O que você está querendo? Você não está querendo abandonar o seu pecado? Nós nunca imaginávamos isso, Jó. Imagina, a gente te respeitava tanto, a gente te admirava tanto, e agora nós estamos vendo aqui que você tem algum pecado terrível, profundo, e você não quer abandonar esse pecado. Lança fora esse pecado das tuas mãos. Não pratique mais a iniquidade, Jó, a injustiça. Então Deus vai lhe abençoar e você será feliz e estará seguro, Jó. É isso que ele vai dizer dos versos no capítulo 11, versos 13 a 19. E aí ele faz uma advertência, encerrando o seu discurso, que está no verso 20, diz: mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, a sua esperança será o render do espírito. Jó, somente o ímpio, a pessoa muito má, tem esperança na morte. A morte é um alívio para eles. Como é que você está pedindo isto, Jó? Isso mostra que você realmente está muito mal espiritualmente falando. Seu pecado é grande, mas Deus ainda considera que há solução para você. Deus pensa melhor de você do que você de si mesmo. Nós já descobrimos aqui, você é um grande tagarela, um grande pecador. Mas Deus tem misericórdia de você, Jó. Aproveite esta última oportunidade que Deus está lhe dando. E assim, nós vemos, este é o último amigo que fala com Jó, e nós começamos de um amigo que o tratou, se dirigiu a ele com muito respeito, que era Bildade. Você vai se enfadar, será que eu posso falar? Você era aquela pessoa que ajudava todo mundo, mas agora você está turbado, você está aí, né, no momento que chegou a sua hora de sofrimento. Mas Bildade deixa por lado e dizer: olha, Jó, está sofrendo por causa de pecado. É a disciplina de Deus. Depois disso, isto com Elifaz. Elifaz fala isto, primeiro amigo. Mas a Bildade já vai mais direto. É pecado mesmo, Jó. E Zofar diz: é grande pecado. Muito maior do que nós podemos imaginar. Sim? Por isso você está num juízo tão severo de Deus. Jó vai responder a este amigo, Zofar, e aos 3 outros amigos no primeiro discurso do segundo ciclo, que começa no capítulo 12, este segundo ciclo, e vai até o capítulo 20. Nós não vamos ler tudo que está ali neste ciclo, como nós passamos agora um por um, mas vamos ver essa primeira resposta de Jó a Zofar, e o que isso implica, o que Jó disse, ok? E depois nós iremos, no nosso estudo, avançar mais rápido na nossa sequência aqui dos temas estudados. Então, resposta de Jó aos seus amigos. Ele faz um protesto. Ele protesta dizendo: que grande ajuda são vocês. Esses meus amigos vieram aqui para me desprezar, para fazer ainda mais difícil, para dificultar ainda mais as coisas. Que grande amigo. Diz aqui: então Jó respondeu: na verdade, vós sois o povo. Vocês são o povo, vocês são os caras, não é? Como diríamos hoje.
E com vocês vai morrer a sabedoria. Ah, vocês são clímax, meus amigos. Hein? Também eu tenho entendimento como vós. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe as coisas como estas? Hein? Eu sou irrisão, eu sou motivo de piada, de desprezo para os meus amigos. Eu que invocava a Deus, e ele me respondia: o justo e o reto servem de irrisão, de motivo de piada, de desprezo. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, o empurrão para aquele cujos pés vacilam. Hein? Então diz, vocês aqui, vocês são grande ajuda, né? Vocês são de grande ajuda mesmo. Hein? Você, diante de vocês, é fácil, né? Como diz, né? É muito fácil. Pimenta nos olhos dos outros é colírio para vocês. Seriam algo semelhante ao que ele está falando aqui. Pensamento de quem está seguro é desprezo para quem está sofrendo. Um empurrão para quem já está vacilando. Jó, portanto, os amigos dificultavam mais as coisas. E daí Jó vai contestar a teoria dos amigos. Essa teoria da causa e efeito de que ele está sofrendo por causa do pecado. Ele vai notar o seguinte, meu amigo, olha, a partir aqui dos versos seguintes, verso 6, diz que os tiranos, as pessoas mais terríveis da terra, eles gozam paz. Eles têm poder. Eles provocam a Deus e seguem seguros na vida deles. E isso tudo sob o consentimento de Deus. Hein? Olha, por outro lado, Deus muitas vezes faz sofrer o justo. Deus permite que o justo sofra. Como é que isso funciona? Que a pessoa sofre porque é um juízo divino. Os tiranos têm paz e prosperidade, e justos que eu conheço sofreram. O princípio não é a causa e o efeito. Não é esse o princípio. O princípio é o que Deus decidir. Diz Jó, nos versos 6 a 25, resumindo o seu pensamento. É o que Deus decidir. E aí ele protesta novamente contra os seus amigos. E aí eles protestam, é interessante esse protesto que está no capítulo 13 em diante, vai ser 13, de 1 a 13, ele diz: eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior. Volta de novo a falar que ele não era menos sábio do que, ou menos inteligente que os seus amigos. Mas falarei ao Todo-Poderoso, quero defender-me perante Deus. Vós, porém, vocês besuntai, ou seja, vocês misturam a verdade com mentiras. E vós todos sois médicos que nada valem, não valem nada. Vocês misturam a verdade com mentira e vocês são médicos que não curam nada. Hein? Tomara vos calasse de todos, tomara isto seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, atentai aos meus argumentos, os meus lábios. Porventura falareis perversidade em favor de Deus? E a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por eles? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia isto bom, se ele vos esquadrinhasse, ou zombarias dele, como se zomba de um homem qualquer? Acerbamente, ou de maneira segura, ele vos repreenderá, se em oculto fostes parciais a favor dele. Estes versos são extraordinários quando nós vemos isto. Jó que acusa os seus amigos de serem advogados de Deus a qualquer preço. E para defender a Deus, eles inventam qualquer razão, misturando verdade com mentira, falando coisas a favor de Deus, só para defender a Deus, de maneira parcial. Não, eu tenho de defender a Deus, não importa, eu posso usar mentira, o engano, eu posso usar qualquer meio desde que eu defenda a Deus. Jó disse, se Deus perguntasse a vocês, ele repreenderia vocês. E sublinha esses versos aqui, 13, de 1 até nós vemos aqui até o 13, vai mais ou menos, né? Sobretudo do capítulo 13, de 1 a 11, porque quando nós chegarmos no final do livro, é exatamente isso que vai acontecer com os amigos de Jó. Deus vai falar com eles e Deus vai dar a opinião de Deus acerca daquilo que eles falaram. Aceita Deus um advogado que defende Deus a qualquer preço? Sim ou não? Vamos ver aqui
no nosso estudo, Jó. Você pode defender a Deus usando a mentira? Usando o engano? Misturando verdade e mentira? Falando falsidade, dando falso testemunho? Inventando história? Coisa que você nem sabe, você começa, aquele indivíduo lá, bom, ele não é tão fiel a Deus. Eu acho que eu ouvi falar alguma coisa. E tem muita gente, às vezes, que inventa história para defender a Deus e acusar uma pessoa que ele acha que está ofendendo ao Senhor. Será que Deus aceita isto? Advogados de Deus a qualquer preço? Usando mentira ou engano? O livro de Jó vai nos responder. E aí, então, Jó termina aqui, Jó continua fazendo perguntas e pedidos dirigidos a Deus. No capítulo 13, dos versos 13 a 16, ele diz, eis, é algo muito, ele diz lá, ele começa com uma declaração muito interessante, gostaria de estudar com você, diz aqui, meu texto aqui diz assim, verso 15, eis que ele me matará, já não tenho esperança. Ou, se eu vou noutra versão, diz, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Como é isso? Reinaldo, como é que é essa história? Essas são duas traduções diferentes de um mesmo verso. Veja aqui, nós temos aqui projetados dois versos, e por que eles traduzem diferente? Eu vou aqui explicar a questão chamada ketiv querer no texto hebraico. O primeiro verso que está na nossa Bíblia, Almeida, Revista Atualizada, a Bíblia em português mais conhecida no meio aqui protestante, evangélico do Brasil, não é? Está traduzido assim, eis que me matará, já não tenho esperança. E você vê ali uma palavrinha em vermelho, que é uma palavra em hebraico, e está ali marcado lo, que quer dizer não. É um advérbio de negação. Então diz, olha, ele vai me matar, eu não tenho esperança. No entanto, eu vou defender ainda o meu juízo, o meu procedimento diante dele. Ele não tem esperança. Hein? Mas daí outra tradução, a tradução da própria Almeida, Revista e Corrigida, mais antiga, traduz assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ou, portanto, os meus caminhos defenderei. De um, é uma expressão de desespero. No segundo, é uma expressão de esperança. Por que isto? As duas traduções são diferentes, por quê? Porque nós temos aqui esta ideia ligada com ketiv e querer. Ketiv é o que está escrito no texto hebraico. Querer é quando o escriba faz uma observação do lado e diz, olha, aqui houve um equívoco. Ele não corrige o equívoco, mas bota do lado e diz, aqui houve um equívoco e deveria ser lido diferente. O querer é o segundo que está na Almeida Revista e Corrigida, que é o lo, que é uma preposição com um sufixo, que é um pronome, ele, nele, para ele, nele esperarei. Então, os maçoretas, que foram os escribas que escreveram o texto bíblico, notaram que em vez do advérbio não, deveria estar a preposição com o sufixo lo, que é nele. E, portanto, diz, é a segunda. A Almeida Revista e Corrigida diz, nós seguimos a observação dos maçoretas. E traduz, ainda que ele me mate, nele esperarei. Enquanto que os outros dizem, olha, já não tem esperança. Hein? Qual destes dois ali? Eu creio que, quando nós olhamos o contexto em si, me parece que a observação dos maçoretas corresponde. Mas Jó, então, termina esse discurso dele último, fazendo pedidos. Diz, concede-me somente duas coisas, Senhor. Alivia a tua mão de mim, não me espante o teu terror. Interpela-me, Senhor, me chama, e eu te responderei. Deixe-me falar, e talvez o Senhor pode me responder, e tu me responderás. E ele pergunta, quantas culpas e pecados tenho eu? Por que me tens por inimigo? Por que me persegues? E aí ele faz uma reflexão, terminando o seu discurso, que é o capítulo 14. Então veja, essa resposta de Jó é longa, 12, 13, 14. Nessa reflexão, Jó indica para os seus amigos que eles estavam equivocados. A esperança de Jó não é a morte. A esperança de Jó é a ressurreição. Ele queria um descanso do sofrimento que ele estava vivendo agora, porque ele tinha certeza que depois da morte existe a ressurreição pelo poder de Deus para uma vida eterna. Onde nós vemos isso no Jó? Vemos no capítulo 14, versos 7 a 15,
Diz assim, é uma linguagem poética, e eu convido você a essa reflexão no finalzinho desta classe nossa de hoje, né, que nós estamos tendo com vocês aqui. Ele diz, porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra raiz, no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, quando chover, ela brotará, dará ramos, como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Então ele não espera mais a ressurreição, não. Não se levanta enquanto existirem os céus. Não acordará. Essa expressão acordar do sono da morte é uma expressão da ressurreição na Bíblia. Não acordará, nem será despertado do seu sono enquanto existirem os céus. Que me encobrisse na sepultura, é a vontade dele agora, e me ocultasse até que a tua ira se fosse, e me pusesse um prazo, uma data, e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Diz, todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias, e eu te responderia. Terias saudade das obras das tuas mãos. Jó esperaria este momento. Eu gostaria de descansar agora e esperar o momento que Deus me chamasse. Porque ele teria saudade. Eu despertaria para viver diante dele para sempre. E é isso que ele vai confirmar. Essa esperança que é implícita nessas palavras se torna explícita um pouco mais adiante. No capítulo 19, verso 25 a 27, Jó diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, o Redentor, o meu Salvador, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, na minha carne, eu verei a Deus. Eu verei. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros, não olhos de outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. A minha esperança não é a morte, a minha esperança é a ressurreição. E aí nós chegamos ao final desta sessão, neste compreensão desses diálogos entre Jó e seus amigos. Espero que tenha sido positivo para você, que tenha lhe ajudado a compreender um pouco mais do raciocínio, da situação, do que Jó pensava e também dos que os amigos estavam pensando em reação ao discurso de Jó. Vamos continuar nosso estudo e vamos tirar algumas lições importantes ao avançarmos no nosso estudo do livro de Jó, para você e para a sua vida, para a vida de todos nós. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.